Meus irmãos, enquanto as crianças se dirigem ao departamento infantil, eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo de número 9. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 9. Você já deve ter ouvido a história de um menino que sempre pegava no sono durante a aulinha lá da escola bíblica dominical. E aí o professor ficava tentando ser dinâmico, chamando a atenção, para ver se aquele menino não pegava no sono em sua aula, até que um dia ele perdeu a paciência e disse assim: fulano. Aí fez uma pergunta, daquilo que ele estava explicando. E o menino acordou assim e disse: orar e ler a Bíblia, professor. Tem como errar essa resposta? E aí, irmãos, é exatamente essa fórmula tão simples, tão básica, que nos conduz no caminho de uma vida plena. E adivinha só, é essa a oração, em resumo, que o apóstolo Paulo faz para irmãos colossenses, uma igreja que ele não tinha plantado, que talvez ele não tinha nem ido lá ainda, mas que ele recebe a visita do seu pastor plantador, chamado Epáfras, que viajara 2.000 quilômetros de Colossos até Roma, onde Paulo estava preso, para pedir ajuda ao apóstolo, porque aquela igreja que começou ali alegre, fervorosa, firme no Senhor, havia decaído em algumas doutrinas básicas, sendo ali sacudida por ventos de doutrina e por falsos mestres. E aí Paulo faz uma oração simples: Senhor, conduz esses irmãos do mesmo modo que eles foram alcançados por Tua graça, que eles permaneçam crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, que eles possam orar e ler a Bíblia, que eles possam conhecer o Senhor e viver uma vida plena em obediência a essa mesma palavra. Vamos ver então essa oração em resumo aqui, a partir do versículo 9, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, se referindo aqui ao pastor da igreja, ao Epáfras, não cessamos, no plural, ele, provavelmente Timóteo ali, e o próprio pastor Epáfras, não cessamos de orar por vós, e de pedir a Deus que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que, irmãos? A fim de vivermos, ou viverdes, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Vamos orar uma vez mais, pedir que o Senhor possa ministrar o nosso coração a partir da sua palavra que foi lida. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra, te louvamos pelo privilégio, ó Pai, de estarmos aqui nesta manhã para ouvirmos a tua voz, a voz mais impactante, importante, especial, a voz mais sábia, a voz de toda a autoridade, a voz que conhece e que faz acontecer do nada todas as coisas virem à tona pelo poder que move-nos através daquilo que o Senhor revela para nós e a partir de nós, que é o teu amor, a tua graça, a tua sabedoria, a tua verdade libertadora. Essa verdade, ó Pai, da qual lemos uma porção nesta hora e que pedimos que ela seja aplicada ao nosso coração, que teu Espírito, que é o nosso professor, que ele possa nos ensinar e nos capacitar para toda boa obra, a fim de que vivamos uma vida plena de conhecimento sábio que frutifica em obras que glorificam o teu nome. Oramos agradecidos ao Senhor, certos de que o Senhor está presente neste lugar e ministrará as nossas necessidades vitais nesta hora, a partir do teu Espírito, Senhor.
Oramos agradecidos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu havia dizendo, Paulo escreve essa carta aqui preocupado com essa igreja, porque essa igreja havia sido plantada provavelmente por um dos seus discípulos, o Epáfras, e ali uma igreja que começou saudável, crescendo no conhecimento da palavra, no serviço do reino, e agora começou a ser balançada de um lado para o outro por alguns falsos mestres que se aproximavam da igreja com algumas filosofias gregas, para confundir aqueles irmãos. Essa mistura de doutrina falsa ficou conhecida na história da igreja como a heresia colossense. A heresia colossense, ela tinha principais 4 pilares. Um deles era o legalismo. Então alguns judeus, estavam ali trazendo para aqueles cristãos convertidos, os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, a necessidade da prática, o retorno da prática das festas judaicas, dos dias santos, dos cerimonialismos, da prática da circuncisão, tentando fazer um retorno às práticas judaizantes. E ali eles traziam esse peso do legalismo, do esforço, da obediência à lei, desprezando a suficiência da graça de Deus. Outro pilar dessa chamada heresia colossense era o gnosticismo. Claro, um gnosticismo incipiente. Esse gnosticismo veio a se desenvolver lá para o 2º e 3º séculos, mas aqui já havia ali alguns resquícios de um pensamento misterioso, uma gnose que seria dada a alguns iniciados que buscavam um conhecimento especial. E através desse muito conhecer das coisas misteriosas, espirituais, eles alcançavam a plenitude, a fim de que pudessem ter uma experiência espiritual, uma experiência sobrenatural. E aí deu origem também a um desses outros pilares dessa heresia, que foi o esoterismo. Em busca desses conhecimentos misteriosos, não revelados por Deus, eles caíram na tentação de cultuar a anjos, de observar os astros, as estrelas, de trazer essa parte esotérica, misteriosa, para uma espiritualidade misturada com cristianismo e judaísmo. Por fim, essa heresia também pregava um aspecto ascético, no sentido de que as pessoas deveriam se isolar das cidades, procurar os campos, a fim de fugirem da aparência do mal nos centros urbanos, pensando assim que se vivessem isolados, em locais mais fechados, longe da convivência cívica, eles poderiam pecar menos. Vocês devem lembrar que no início da Idade Média, houve ali uma crescente construção de monastérios, justamente com essa ideia de que se nós nos deslocássemos daquele centro mais movimentado da cidade, com todas as suas tentações, nós poderíamos viver no campo ou em locais desérticos de modo mais piedoso. E Paulo fala, gente, nada disso funciona e é útil na nossa luta contra o pecado, porque o pecado nasce da nossa própria cobiça. Já dizia Tiago, uma vez que a cobiça está dentro, nós começamos a engravidar da cobiça, nós vamos cultivando e alimentando, ela vai crescendo e ela dá a luz ao pecado, que uma vez consumado gera a nossa morte. Então ninguém é tentado pelo que está fora de si. Todos nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E o remédio, irmãos, contra o pecado não é outro senão a graça libertadora, perdoadora, justificadora e santificadora que só vem de Cristo Jesus. Portanto, essa carta aqui, dizem muitos estudiosos, que é, digamos assim, a carta mais cristológica, que exalta a supremacia da pessoa de Cristo e a suficiência da sua obra. Não há ninguém como Jesus, não há ninguém que se compare a ele, não há anjo, não há profeta, não há mestre, não há rabi que se compare a Cristo. Ele é supremo, ele está acima de todos, mas também não há nada mais necessário para além daquilo que Jesus fez. A suficiência da sua obra na cruz, a sua morte, sepultamento e ressurreição ao 3º dia nos é suficiente nessa luta contra o pecado, na vitória contra as tentações da nossa própria cobiça. Paulo então escreve essa carta cristológica, exaltando a pessoa e a obra de Jesus, mas ele começa com uma oração.
Veja a importância que ele dá. Se você voltar para o verso 3 da carta, depois que nos versos 1 e 2, Paulo, como de costume, se apresenta, diz quem é o destinatário, aos irmãos fiéis em Cristo Jesus, que se encontram em Colossos, graça e paz, vem o verso 3, damos graças. Paulo aqui já tinha recebido o relato de Epáfras, digamos, dessa saúde instável da igreja de Colossos, mas ele começa louvando a Deus pela fidelidade daqueles irmãos, pela obra iniciada por Cristo de salvação daquela igreja. Damos graças a Deus pelo que, irmãos? Quando oramos por vós, verso 4, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que vocês têm uns para com os outros, o amor para com todos os santos. E aí depois ele vai louvando a Deus pelo evangelho que os alcançou, pela instrução, verso 7, por intermédio do servo do Senhor, o pastor, amado e conservo Epáfras, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Gente, eu acho encantador como que o apóstolo Paulo tratava as igrejas, especialmente as igrejas que estavam em crise. Você deve lembrar o modo como Paulo tratou a igreja de Corinto. Se a gente pensa numa igreja difícil, era a igreja de Corinto. Havia divisões, contendas, promiscuidade, desonestidade, havia orgulho e vaidade na distribuição dos ministérios e dons. Mas Paulo começa a carta dizendo assim: eu estou escrevendo dando graças a Deus aos santos de Corinto, porque vocês são santos e vocês darão frutos de santidade, porque o Senhor está no meio de vocês. Aí depois Paulo vai trazendo os ajustes, depois Paulo vai puxando as orelhas, mas de início Paulo começa as suas cartas dando graças a Deus pela obra inicial, porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra em vós é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nisso aqui, por que eu acho encantador? É porque eu me coloco no lugar das igrejas complicadas. Você não, eu sei que você se coloca no lugar da igreja de Tessalonicenses, Filipenses, as igrejas mais boazinhas, Filadélfia, lá de Apocalipse, Eu me coloco no lugar das igrejas mais complicadas. Aí eu digo, rapaz, Deus me ama assim, apesar de mim. Deus ama você assim, apesar de você. Deus olha para você e antes de lhe colocar de castigo e puxar a sua orelha, Ele começa a abençoar você, a chamar você de meu filho, a chamar você de santo, em santificação, mas já separado do Senhor, vocês que pertencem à minha igreja, graça e paz a vós outros, no meu Filho Jesus Cristo. Aí depois ele vai trazendo os efeitos e as implicações do desenvolvimento dessa salvação, uma vez que a graça e a paz de Cristo vai sendo ministrado ao nosso coração, aquelas feridas abertas, os vícios contidos, as manias antigas, as obras da velha vida na carne vão ficando para trás e tudo vai se fazendo novo em Cristo Jesus. Essa é a nossa vida de santificação, um processo que é definidor em seu start, porque é feito por Cristo e não volta atrás, mas é um processo progressivo. Nós vamos crescendo em santidade, em amor, em renúncia do próprio eu. Paulo, então, depois de dar graças a Deus por essa obra iniciada, ele pede 3 coisas, ou que nós poderíamos resumir até em dois passos, para estabelecer esse caminho de estabilidade na vida cristã, o caminho da vida plena. Primeiro, no verso 9, Paulo ora pedindo compreensão ou entendimento da palavra, entendimento da vontade de Deus para a nossa vida. Veja se não é isso que ele pede aí no verso 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento daquilo que é misterioso, daquilo que não foi revelado, daquilo que é inalcançável por parte de muitos e acessível apenas aos iniciados gnósticos. Não, pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Primeira coisa que Paulo pede ao Senhor
é que aqueles irmãos, uma vez tendo ouvido o evangelho de tão grande salvação, tendo nele também crido, sendo selados pelo Espírito Santo, pudessem continuar a ser instruídos pela palavra da verdade, crescendo no conhecimento da palavra, a fim de que este pleno conhecimento da vontade de Deus redundasse em sabedoria e entendimento ou discernimento espiritual. Se você voltar, por exemplo, aqui para a carta anterior, Efésios, um pouquinho antes aí, 2 cartas antes, né? Efésios capítulo 5, por exemplo, veja a partir do versículo 15, que o próprio apóstolo Paulo também, numa das cartas da prisão, né? Escrevendo aos Efésios, enquanto estava preso ali em Roma, ele também dá essa mesma ênfase, a necessidade de conhecermos a vontade que foi revelada do Senhor para a nossa vida. Diz o verso 15 de Efésios capítulo 5, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos ler juntos o verso 17? Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não andem como ignorantes, como cegos, não andem no escuro, não andem imaginando qual é o melhor caminho para atingir seus próprios objetivos. Não, olhem para a palavra que foi revelada de Deus para nós e procurem compreender o que é que ela revela acerca da vontade do Senhor para a sua vida. Conhecimento da palavra, meus irmãos. Lembra como é que Pedro também ora pela igreja em dispersão, em uma de suas cartas? Que vocês cresçam na graça e no conhecimento da palavra da verdade. Foi Jesus quem disse que é conhecendo a palavra da verdade que nós somos libertos da escravidão do pecado. É conhecendo a palavra libertadora de Cristo que nós vamos colocando a nossa própria vontade e desejos submissos à palavra sábia. Quem de nós aqui nunca fez uma oração da qual se arrependeu depois? Pedindo algo que você jurava de pé junto que era a melhor coisa que Deus tinha para a sua vida. Senhor, dá-me isso, porque eu sei que isso vai ser bom para mim, vai ser bom para a minha família, e você pede com toda a fé, mas você lembrou de falar no final da oração, não seja feita a minha vontade, sim a tua. Aí Deus falou, muito bem, então não é minha vontade, é a sua, por enquanto não será feito. Pode ser um espere, pode ser agora não, e pode ser nunca, você não vai receber isso. E depois você lembrando daquela oração, em um período posterior de maturidade, você pensa e você chega à conclusão de que o Senhor realmente é misericordioso e não dá tudo que seus filhos pedem, porque como bom pai, Ele só dá aquilo que vai fazer bem aos seus filhos. Nós que somos pais, podemos até errar em dar coisas aos nossos filhos, que aparentemente são legítimas, são boas, e nós tentados, pelo compromisso compassivo de vê-lo sorrir, de vê-lo feliz, nós damos coisas aos nossos filhos. Às vezes não porque queríamos ou planejávamos dar, mas pela insistência do pai, por favor, e nós vamos lá, tá bom, então vamos dar isso aqui. Mas você e eu sabemos que muitas vezes dizemos não ao nosso filho, não por mesquinhez, não por dureza de coração, mas por vermos adiante aquilo que ele não consegue enxergar ainda, de que não vai ser bom para ele naquele momento, ou pelo menos daquele jeito. E o Senhor nos trata com essa bondade, irmãos, revelando a sua vontade para nós, que é sempre boa, perfeita e agradável. A nossa vontade não, ela é instável, ela é movida pelas circunstâncias. Ora nós queremos algo e nós brigamos, lutamos para conquistar aquilo, depois a gente não dá nenhum valor, aquilo já ficou para trás. A gente vai em busca de outras satisfações e superar outros desejos, mas o Senhor em sua vontade nos revela aquilo que é primordial para a nossa saúde física, emocional e espiritual. Conhecer aquilo que Deus tem reservado para nós, porque é bom, porque é perfeito e porque é agradável, segundo a sua plena vontade. É o Espírito Santo que faz essa obra em nós. Se você lembrar, por exemplo, das palavras de Jesus, depois que ele estava ali se despedindo dos seus discípulos, em João capítulo 14, lá no versículo 26, ele consola os discípulos, dizendo que ele precisava ir para de lá enviar o outro Consolador. Ele diz qual era a missão desse Consolador, se referindo ao Espírito da promessa que desceria sobre a igreja. Diz o verso 26 de João 14, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome,
esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nós não estamos entregues a nós mesmos. Há alguém pulsando dentro de nós a vontade do Senhor para que a busquemos como objetivo de vida. É o Espírito Santo do Senhor que vai reduzindo nossos ímpetos carnais e egoístas, orgulhosos e vaidosos, e vai nos dando temperança, equilíbrio, moderação, para não sermos cobiçosos, e sim agradecidos e buscarmos aquilo que Deus mesmo já preparou para cada um dos seus filhos. Para além desse conhecimento da vontade do Senhor sobre nossa vida, voltando lá para Colossenses capítulo 1, nós temos aí diante de nós o segundo pedido do apóstolo Paulo, que é a fim de que, conhecendo a palavra da verdade, a revelação de Cristo, a vontade santa do Senhor, vivamos de acordo com ela. Então a gente vai conhecer o Senhor, mas não para ensoberbecermos o nosso coração, não para nos tornarmos arrogantes e disputarmos sabedorias e filosofias com outras pessoas. Paulo não estava agora instruindo a igreja para confrontar diretamente os falsos mestres num debate público. Você não vê nessa carta, nem nas outras em que ele menciona esse perigo de falsos mestres, lições estritamente apologéticas, de defesa da fé. Quando o mestre chegar com esse argumento, você apresenta esse outro. Quando alguém chegar com essa filosofia, você rebate com essa outra. Não. Paulo prega Cristo. Cristo é suficiente. Conheça-o, ouça-o, obedeça-o. E é assim que ele termina a sua oração. No verso 10 em diante ele fala: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, capacitados, preparados, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nós temos aqui então, nessa segunda petição da oração do apóstolo Paulo, um pedido a Deus de que esse conhecimento revelado do Senhor pudesse tornar praticado na vida cotidiana daqueles irmãos. Uma vez conhecendo a vontade do Senhor, eles fossem moldados, submetidos a ela com alegria. E ele usa aqui 4 gerúndios no texto que vão dizer a forma como eles devem caminhar nessa obediência prática. Uma vez conhecendo o Senhor e a sua vontade, como que a gente pode viver em obediência a ela? Esses 4 gerúndios são: vivendo em boas obras, frutificando em boas obras, crescendo no pleno conhecimento. Ele volta a essa tônica, eu vou explicar porquê. O terceiro gerúndio é andando na força do Senhor em perseverança e longanimidade. E por fim, dando graças a Deus por tudo com alegria no coração. Então, Paulo primeiro fala de conhecimento. Agora ele fala em colocar esse conhecimento em prática. Essa é a oração que a gente deve fazer todo dia. Senhor, que eu conheça a tua vontade, que eu me deleite na revelação do teu ser, das tuas obras, das tuas promessas, da tua lei, da tua direção para a minha vida, mas que eu não fique apenas no apreço e na admiração à tua lei, porque os judeus sabiam fazer isso. Você lembra lá de Romanos capítulo 7? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Na minha mente eu tenho prazer na lei de Deus, mas nos meus membros eu sou escravo do pecado. O grito de desespero daquele judeu, que Paulo se passa por ele naquele momento, é exatamente essa tensão de saber que há um Deus que deve ser adorado, saber que existe uma lei santa do Senhor que deve ser obedecida, mas ver nos nossos membros, na nossa mente, no nosso coração, uma outra lei que é contrária à lei de Deus, que em oposição a ela nos escraviza no pecado. E Paulo fala, só tem um jeito, é morrer para o pecado, para viver para Deus. E morrer para o pecado significa, irmãos, estarmos crucificados com Cristo, para ressuscitarmos com Ele ao terceiro dia, numa nova vida que o glorifica. Essa oração do apóstolo Paulo, então, começa com frutificar de boas obras. Veja que é frutificar.
As boas obras não se encontram na raiz da árvore. A videira verdadeira nos dá a seiva da vida, a fim de que, como galhos do Senhor, presos no Senhor, recebendo os nutrientes da sua vontade, possamos dar frutos. E que frutos são esses? As boas obras. Você deve estar lembrando da carta co-irmã, que nós já nos referimos a ela, né? Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10. Um texto aqui conhecido de muitos, que diz que é pela graça que nós somos salvos, que vem mediante a fé, e que isto não é de nós mesmos, mas é um dom de Deus. Aí ele diz, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, preparados de antemão para andarmos nas boas obras que o Senhor preparou para todos nós. Então veja, a razão, a causa essencial de nossa salvação é a graça de Deus. Estamos aí prestes a comemorar 507 anos da Reforma Protestante. E nós sabemos, 506 anos. E nós sabemos dos 5 solas. Um deles é sola gratia. Somente a graça de Deus nos move para perto do Senhor, perdoados, aceitos como filhos, para sermos salvos. Mas essa graça, ela não é inócua, infrutífera, teórica. Ela é ativa, ela produz frutos de mudança de vida. Quando a graça do Senhor, e somente a graça, nos alcança, por meio da fé, que também não vem de nós, é dom de Deus, qual o resultado disso, irmãos? Se a causa é a graça de Deus, e o instrumento é a fé no Senhor Jesus, que é dom também de Deus, o resultado de graça e fé é obras. Muitas pessoas entram em crise quando lê a carta do Tiago, já no finzinho da Bíblia, porque ele fala que a fé sem obras é morta, e ele diz assim, ninguém será justificado sem boas obras. E algumas pessoas, inclusive de fé romana, católica, apontam, está vendo? Por isso que a gente inclui boas obras. Por isso que na receita da salvação, da justificação, existem boas obras, penitências e outras coisas mais. Não percebem eles que Paulo e Tiago estão falando da mesma coisa de aspectos diferentes. O aspecto do apóstolo Paulo, quando escreve textos assim, ou por exemplo, Romanos capítulo 5, que justificados, pois, mediante a fé, tendes paz em Cristo Jesus. Então veja, justificação somente pela fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Aí vem Tiago e fala, tudo bem, mas ninguém será justificado se não houver boas obras. Paulo está falando da causa da justificação, graça, e do instrumento dela, fé. Tiago está falando do resultado, da consequência da justificação. Se você foi justificado em Deus, por meio da graça de Cristo Jesus, tendo fé genuína, qual o resultado disso, irmãos? Frutificar em boas obras, para que os homens vejam as vossas obras, como disse Jesus, e glorifiquem não a você, mas a origem da graça, ao Pai que está nos céus. Eles vão ver a forma como você trata sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus colegas de trabalho, a forma como você ganha dinheiro, a forma como você se relaciona com seus vizinhos, a forma como você joga bola, a forma como você dirige seu carro no trânsito de João Pessoa. E eles vão dizer, glória a Deus pela graça na vida dessa pessoa. Glória a Deus porque eu vejo frutos de uma vida transformada, claro, em restauração, em transformação, aquela plaquinha, com exclamação, estamos em obras, mas essas obras precisam expressar o início e o desenvolvimento da nossa salvação. É sobre essa graça, então, de frutificar boas obras, que o apóstolo Paulo está pedindo aqui, como modo de revelar o conhecimento prático da palavra de Deus. Uma vez que nós conhecemos, nós obedecemos. Para além das boas obras, ele volta a mencionar o crescimento no conhecimento. Depois que ele fala, eu oro por vós e pedindo que transbordeje o pleno conhecimento, a fim de vocês viverem, frutificando em toda boa obra, no final do verso 10 ele fala, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Basicamente ele está falando assim, Senhor, dê a eles pleno conhecimento, que eles possam praticar esse pleno conhecimento, a fim de que eles tenham pleno conhecimento. Como assim? Que fórmula é essa? Senhor, faça-os conhecer mais o Senhor e buscarem conhecer mais profundamente a vontade do Senhor revelada, a fim de que eles a pratiquem.
e ao praticarem, que eles possam conhecer mais o Senhor. Veja se isso não acontece na minha e na sua vida. Quanto mais nós estudamos a palavra do Senhor, e não ficamos enclausurados em um conhecimento infrutífero, mas colocamos em prática, mais a gente vai conhecer o Senhor. É mais ou menos aquela experiência prática de ensinar. Você nem precisa ser pedagogo ou professor, enfim, para ter essa experiência de que quanto mais nós ensinamos aquilo que aprendemos ao outro, mais aprendemos. Quanto mais nós estudamos e colocamos em prática, servindo aos outros com o conhecimento adquirido, mais nós nos tornamos íntimos desse tipo de conhecimento. Quanto mais nós conhecemos a Deus e praticamos a sua vontade, mais esse conhecimento de Deus se torna perceptível, não apenas na mente, mas no nosso coração, moldando o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente enxerga a vida, o jeito como a gente se relaciona com o outro. É ledo engano, meu irmão, minha irmã, pensarmos que se nós nos enclausurarmos, nos enchermos de teologia, de Bíblia e de livros teológicos, nós vamos sair do nosso clausuro prontos para resistir às tentações, prontos a amar o próximo. Você não vai conseguir. É no chão da vida, da cidade, da vizinhança, do trânsito, do esporte, é no trânsito da vida, é no lidar com o outro que é diverso, que pensa diferente, que age diferente, que vem de uma história familiar diferente. É nesse ambiente da convivência santificada pelo conhecimento da verdade, que essa verdade praticada em amor, em respeito, em honra ao outro como imagem de Cristo, vai fazendo com que aquele conhecimento teórico se torne um conhecimento sabiamente praticado. Veja se não é assim que acontece no seu casamento, por exemplo. Aqueles que são casados sabem que por mais que você tenha namorado como eu 7 anos, achando que seria tempo suficiente para conhecer muito bem a outra pessoa, quando você casa, você fala: rapaz, quem és tu? Quem está aqui? Né? Na verdade, a gente se olha no espelho e fala: quem sou eu? O conhecimento da convivência mais intensa, do amor sendo oferecido ao outro, das renúncias pessoais para servir às necessidades do outro, vai tornando aquele conhecimento inicial do namoro, da paixão, dos planos futuros, e quando esses planos futuros baixam a poeira e atingem o chão da vida, a gente começa a ressignificar muito daquele conhecimento que nós tínhamos e a replanejar alguns dos nossos sonhos. A gente começa a experimentar na realidade a força da convivência conjugal, moldando primeiro quem nós somos, reduzindo o ímpeto de querer mudar o outro à nossa própria imagem e semelhança, e de dar as mãos um para o outro e falar assim: ó, nós vamos caminhar para que nós sejamos instrumento na vida um do outro, para que nós sejamos moldados não um pelo outro, mas por aquele do qual somos imagem e semelhança, conformados à imagem daquele que nos criou. O casamento é esse instrumento de santificação na minha e na sua vida. Quem aqui tem mais de 20 anos de casado? Levanta a mão. Vocês são mais santos hoje do que quando começaram o casamento. Certeza. Você deveria estar no estágio hoje de mais paciência. Certamente você aprendeu a pedir perdão. Se você não tinha esse costume, você teve que aprender. Se você está mais de 20 anos casados aqui, eu creio que você aprendeu a perdoar e a pedir perdão. Você aprendeu a colocar em prática o que é o amor, a definição do amor. Não, eu sei o que é o amor, porque eu vivo isso na minha relação. O amor que tudo sofre, que espera. O amor que investe na vida do outro. O amor que faz com que incongruências dêem um jeito de se encaixarem, para transformar a convivência num espelho da santificação que a palavra nos revela. É assim também, meus irmãos, nos demais relacionamentos. Para além das boas obras e desse conhecimento se tornando vívido na nossa história,
Paulo fala da força da glória do Senhor. Ele fala, a fim de que vocês frutifiquem toda boa obra, verso 10, que vocês cresçam no conhecimento de Deus, final do verso 10, e no verso 11 ele fala, que vocês sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. E esse poder de glória se manifesta como? Duas palavras que ele cita aí, perseverança e longanimidade. Precisamos do poder do Senhor, da força do Senhor, para perseverarmos e sermos longânimos por mais de 20 anos numa relação conjugal. Perseverança, meus irmãos, tem a ver com circunstâncias, com coisas, com situações, com fatos. É o Senhor quem nos dá força, por exemplo, para perseverarmos em meio à perseguição, para perseverarmos em meio a crises financeiras, para perseverarmos em meio a enfermidades. Então, perseverança diz respeito à capacidade de resignação, de luta, de força para superar obstáculos externos, coisas que podem acontecer e nos pegar desprevenidos. É na força do Senhor que nós encontramos poder para resistir ao mal diante das tempestades da vida, encontrarmos abrigo diante daquele que nos guarda e nos protege e faz com que sigamos adiante. Mas não apenas perseverança. Ele cita o quê? Longanimidade. E aí ele está falando de pessoas. Enquanto que perseverança é coisas, situações, adversidades, longanimidade tem a ver com relacionamento. Longo ânimo, pavio longo. A capacidade e o poder de permanecer em paz, sendo pacificador, misericordioso, amoroso, generoso, solidário, compassivo com as pessoas que nos fazem mal, com pessoas que falham contra nós, com pessoas que insistem em roubar-nos a paciência, com pessoas que são contrárias ao nosso bem-estar, com pessoas que estão em posições diametralmente opostas ao modo de pensar, de enxergar a vida. Não apenas o olhar diverso da espiritualidade humana, mas muitas vezes o olhar diverso no conceito da formação da sociedade, no conceito de família, no espectro político. Aquelas pessoas que são assim, opostas a nós. A gente pensa assim, rapaz, essa pessoa não é pessoa. Isso aqui não é um ser humano, é uma coisa. De tão diferente que ela é de mim. Como que pode essa pessoa pensar desse jeito acerca da vida? Como que pode ela defender esses valores imorais, de acordo com a palavra? E você é tentado à impaciência. Sim ou não? Você é tentado, assim como eu, à intolerância. Senhor, se eu puder, afasta de mim esse cálice. Mas aí você acorda, você encontra-se no elevador com uma dessas pessoas, você passa por essas pessoas nos corredores da sua repartição, você lida com essas pessoas na sua classe, na sala de aula, com seus professores, sim ou não? Por que você está lá? Por que você está lá? Se não for para receber o poder de Deus, para ser longânimo, anunciando a verdade que nos liberta. Algumas pessoas cumprem a segunda parte, anunciando a verdade que liberta, mas falta-lhes a longanimidade. Rapidamente ela já entra numa briga. Rapidamente ela já é capaz de entrar numa disputa ideológica, filosófica, impondo o seu ponto de vista. Claro, você está equipado da verdade inabalável. Se você conhece a Escritura e você vai anunciá-la, você está seguro de que você tem razão. Mas você esqueceu que isto não vem de nós mesmos. É uma obra graciosa de Deus por meio da fé que nos livra da morte e nos ressuscita para compreendermos o que é a vida
quem é Deus, quem é o homem e qual o seu propósito de existir na relação com o mundo e com Deus. Isso é obra de Deus. E nós lemos agora há pouco em João capítulo 14, versículo 26, que a instrumentalidade do Espírito Santo é quem faz com que nos lembremos das palavras de Deus e sejamos convencidos por elas. Porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é você não, nem eu. Quantos de vocês não já ficaram frustrados e até se tornaram pessoas não gratas ou pessoas rejeitadas, desprezadas de convites, até familiares, para um simples almoço ao domingo, porque você se tornou uma pessoa chata? Porque você é uma pessoa que não consegue conversar com o diferente. Porque você arrota uma arrogância, como se você agora tivesse descoberto uma coisa que os pobres mortais, a respeito lá dos gnósticos, dos primeiros séculos, só eles alcançavam. E agora você se vê acima de todo mundo. Porque agora eu sou crente, eu tenho a palavra, e vocês são tudo burro. E vocês não sabem o que vocês dizem. Claro, Jesus disse, vocês erram por falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas não é só conhecimento não, complete o versículo. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Paulo está pedindo o poder de Deus. Que vocês frutifiquem em boas obras, aprofundem-se no conhecimento da Bíblia, da teologia. Para quê? Final aí do verso 11. Para que, fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, vocês andem com perseverança e longanimidade. Jesus, irmãos, não era conhecido como um arruaceiro, como revolucionário. Jesus era conhecido por sua mansidão com autoridade. Os fariseus é que gostavam de gritar nas praças, de impor um modo de pensar, de agir, sendo hipócritas, porque eles colocavam o sarrafo lá em cima e o dele estava lá embaixo. Vem Jesus e fala, entra no teu quarto, ora em secreto. Não é pelo muito falar, não é por violência, guarda essas espadas. Não precisa disso não. É pela manifestação da graça de Deus na palavra da verdade e na vivência da palavra da verdade. É no discurso do amor, mas na demonstração desse amor uns para com os outros. Deus pode usar sim argumentos apologéticos e nós devemos usá-los nas ocasiões oportunas para defendermos o nosso ponto de vista e não sermos omissos. Nós temos o direito e o dever de anunciarmos a verdade. Mas se nós a fazemos em recipientes impróprios, modo de falar, modo de agir, arrogância, orgulho, desrespeito do outro, impaciência, nós estamos dando um mau testemunho dessa verdade que deveria ter nos libertado. Eu tenho certeza que você já deve ter passado por essas fases. Todos nós passamos. De a gente querer brigar com todos os nossos amigos, familiares, se afastar uns dos outros, porque para nós agora nada importa. Mas, como disse Paulo, numa oração também, em Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, sendo quem era, se tornou o que se tornou. Sendo o maior de todos, Deus, Senhor, Rei, reto, independente, completo em si mesmo, autossuficiente, desceu à condição de necessidade. Sentiu frio, fome, sede, aprendeu a falar. Diz o texto de Hebreus que ele aprendeu a obediência, crescendo em obediência. Assumiu a forma de servo, lavou os pés dos discípulos que o abandonariam no dia seguinte. Aí Paulo termina falando assim, é porque vocês precisam aprender a ver o outro como superior a você mesmo. Tratem o outro como se ele fosse mais digno de honra do que você mesmo. Você já fez esse teste? Tratar alguém que não lhe trata bem, que não concorda com você,
que zomba de você, e você tratar essa pessoa em resposta não carnal, mas divinal, como se essa pessoa fosse digna de maior honra do que você espera receber. É nisso que a gente impacta o mundo. Gente para erguer bandeira, gritar e ter páginas de milhares de seguidores defendendo um ponto de vista, isso a gente tem em todo lugar, meu irmão. Quer se juntar ao time? Beleza, vai ser só mais um. Agora, gente para amar o outro e manifestar o amor que muda a história, esses são poucos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, para que indo dê fruto, e um fruto que permaneça. Fruto que permanece é fruto genuíno da verdade expressa em boas obras e em longanimidade, com perseverança. E isso, ele termina com o quarto gerúndio, ações de graças com alegria. Veja aí o final do verso 11 e o verso 12. Com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então veja, esse pleno conhecimento nos leva a uma atitude de obediência prática, nos leva a conhecer mais profundamente o Senhor, pelo modo de vida sábio, humilde, temperante, longânimo, perseverante, paciente. E isso deve redundar em uma vida de ações de graças com alegria. É reconhecer aquilo que Deus já fez por nós, olhando para trás, vislumbrando o que Deus nos dá hoje e aquilo que Ele prometeu para o nosso futuro. Muitos são os motivos que nós podemos parar agora e enumerá-los daquilo que Deus já fez por nós. Sabe uma coisa que a gente deveria aprender a exercitar todos os dias? É desejar aquilo que Deus já nos deu. Esse é o oposto da cobiça. Cobiça é a gente desejar o que Deus não nos deu. É o 10º mandamento. Cobiçar a mulher que Deus não me deu, cobiçar o carro que Deus não me deu, cobiçar a posição que Deus não me deu, cobiçar o emprego que Deus não me deu. Uma coisa é você orar pedindo a Deus aquilo que você acha que vai ser bom para você e colocar isso em submissão ao Senhor. Outra coisa é você cobiçar aquilo que é do outro. E o remédio para você fugir da cobiça é a gratidão. É a alegria de desejar aquilo que Deus já lhe deu. Meu irmão, deseje a esposa que Deus já lhe deu. Olhe para sua esposa, deseje-a, ame-a, respeite-a, honre a sua vida. Traga para ela uma valorização, porque é um presente do Senhor para a sua vida. As outras mulheres, elas vão se apresentar photoshopadas na sua rede social, oferecendo cliques de curtidas para você, mas elas são como serpentes vorazes, prontas a destruir a sua família. O dinheiro do outro que você às vezes cobiça e queria se colocar no lugar do outro, muitas vezes pode ser um perigo para tirar seu coração do Senhor e colocar seu coração em mamon. Escravizar você num trabalho ininterrupto, tirar de você o descanso, tirar de você o tempo em família. É um perigo, é uma mudança de prioridades. Deseje o dinheiro que Deus já te deu, porque foi Deus quem deu. Bendito seja o Senhor que tem nos sustentado, que tem provisionado o nosso mantimento diário. Deseja aquilo que Deus já lhe deu. Esse, irmãos, é o espírito do sentido do texto do pastor Davi, escrevendo o salmo tão conhecido, 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O sentido do texto é: se o Senhor está comigo e é o meu pastor e cuida de mim, de nada terei falta. Se Deus está comigo, se Ele cuida de mim, se Ele é o meu provedor, por que eu vou olhar para outros apriscos, outros pastores, outros campos, se eu já tenho aquilo que eu preciso? O Senhor está comigo.
E ainda que eu ande por vales sombrios de morte, a sua bondade e a sua fidelidade, a sua misericórdia me perseguirão todos os dias. O Senhor está conosco, isso basta. Sejamos agradecidos por aquilo que Ele é para nós, pela sua presença e por aquilo que Ele tem nos dado. Não é isso que a gente ensina aos nossos filhos? Quando nosso filho começa a conviver na escola, eu ainda não cheguei nessa fase, estou chegando, né? Ele vai chegar em casa, papai, fulano tem uma casa de 800 metros quadrados, com piscina, borda infinita, aquecida, na beira da praia, a gente mora aqui num calor danado. A gente vai ter que conviver com essas comparações. E o que é que a gente ensina? Que eu fui ensinado. Seja agradecido pelo que Deus nos deu. Não é isso que a gente ensina? Só que às vezes a gente dá mau testemunho. A gente diz uma coisa para os nossos filhos e vive outra. Vive estressado, tentando comprar além de nossas capacidades, endividando-nos, brigando com o cônjuge por conta de dinheiro. A gente olha para os filhos e fala: seja grato, viu, pelo que Deus lhe deu. Deus lhe deu e nos deu muito mais do que muitas pessoas têm por aí fora. Vamos ali fazer um passeio perto do lixão? Não sei nem se tem lixão mais de uma pessoa. Vamos ali fazer, né, um passeio nas comunidades carentes? Vamos ali fazer um avanço no Cariri para vocês verem uma coisa. Dê valor. Aí quando chega em casa, o que é que a gente faz como pais? A gente é consumista ao extremo. E vive reclamando porque ganha pouco. Porque o chefe não nos valoriza. Olha o que a gente fala e olha como a gente vive. Não é incongruência não, irmãos? Paulo está orando para que a gente seja alegre em ações de graças. A alegria, o segredo da alegria não é outro, senão gratidão. Seja grato por sua esposa. Eu acho que eu nunca fiz isso. Cadê o presbítero Ítalo? Eu acho que eu nunca fiz isso aqui na igreja, mas vou fazer agora. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: seja grato, meu irmão. Deixe de reclamar da vida, meu irmão. Pastor auxiliar, quando não está com o pastor titular por perto, faz dessas coisas, né? Eu vou aproveitar. Está todo mundo lá no encontro de casais, né? A gente saiu de lá fugido para vir para cá. Vou aproveitar esse momento. Se você está com sua esposa do lado, diga assim: obrigado, meu bem, por ser minha esposa. Aí você retribui: obrigado, meu amor, porque você é o melhor marido do mundo. Não minta não, mas diga com fé. Diga que ele está se esforçando para ser, né? Gratidão. Olha como vocês sorriram. Não é bom não? Aquece o coração, traz leveza para a alma. Volte para casa agradecendo a Deus. Se você for de carro para casa, não vá desejando um carro diferente não, vá agradecendo a Deus pelo seu carro. Se você tem som no seu carro, né? Coloque um louvor, vá louvando, vá agradecendo: Senhor, obrigado por poder te louvar aqui, voltando para casa. Obrigado por eu tenho um lugar para voltar, eu tenho para onde ir. Tem gente que agora nem tem para onde ir. Tem gente que está em guerra e nem casa existe mais. O que existe é escombros. Você tem família? Louva a Deus por ela. Ah, pastor, mas é uma família, parece a grande família, é uma confusão. Agradeça a Deus, meu irmão, porque você não está sozinho, tem alguém para brigar com você. Você não está brigando sozinho, feito doido. Agradeça, vá almoçar, de novo essa comida esquentada de ontem. R.O. Louve a Deus. Louve a Deus pelo alimento. Talvez não tenha a diversidade que você gostaria, mas vai alimentar você do mesmo jeito. Sejamos gratos com alegria, porque tudo isso, diz o final do texto, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Se você for fiel no pouco, o Senhor vai te colocar no muito. Sorria com um pouco. Seja grato com um pouco. Seja alegre com um pouco. Se divirta com os seus. Arrume forma de brincar. Quem aqui é pai de bebê sabe, e quem já foi.
A gente compra um presente para o filho, passa em 5 vezes no cartão. Chega em casa e vai brincar com a embalagem. Não é não? Coisas simples do dia a dia, gente. Aprendamos a usufruir do simples. Agora eu vou dar uma pancada em mim mesmo aqui, na minha cabeça. A gente tem uma praia aqui, que poucas cidades do Brasil têm. É ou não é? É um paraíso. E quantas vezes a gente fica amarelo, mofando, porque não vai na praia? Aqui, vocês vão ver, né? E é porque eu estou mais bronzeado, viu? Eu estava pior. E a gente não aproveita. A gente só quer trabalhar, dormir pouco e correr. Aí adoece e vai fazer o quê mais? Não tem mais praia, não tem mais nada. Pegue sua esposa, fazer uma caminhada na praia, louvando a Deus pelas obras da criação. Pegue seu filho, vá brincar, fazer castelinho de areia. Isso é riqueza. Não andemos ansiosos, irmãos, por aquilo que não é essencial, que isso adoece a alma. Valorize seu casamento, valorize seus filhos. Não fique olhando para os filhos do outro, não. Eu queria que meu filho fosse galeguinho dos olhos azul, que nem João Vitor. Educado, nunca desobedeceu o Serginho e Raquel, nunca. Queria que meu filho fosse assim. Vai, bota João Vitor lá uma semana para tu ver. Louve a Deus pelo seu filho, valorize. Eu vou terminar com uma dica daquilo que eu levantei a bola lá no começo. Eu falei para vocês que eu fico encantado o modo como o apóstolo Paulo trata as igrejas complicadas. Ele trata elogiando, ele começa com carinho, honrando, né? Faça isso com seu marido, faça isso com sua esposa e com seus filhos. Elogie. Não vai cair a língua, não. Vai entronchar um pouquinho a boca. Mas faça, daqui a pouco a boca vai desentronchar, vai ficar mais natural. Elogie, meu irmão. Fica com uma guerra de reclamação, isso não frutifica, não. Isso atrapalha o romance. Elogie. Faça uma surpresinha, esconda Ela gosta de chocolate? Bota lá um chocolatezinho escondido. Quando ela for lavar a louça... Não, brincando. Vai achar o chocolate, né? Faça uma surpresinha, elogie, trate bem seus filhos, né? Não precisa gastar dinheiro. A gente aconselha casais, né? Pré-casamento. Em geral, a pessoa quando vai casar está meio liso, né? Primeiro já está endividado com a festa. Hoje é assim, né? Eu digo, aproveita sem precisar gastar. Crie programas simples, não precisa gastar. Caminhar na calçadinha, tomar água de coco, pronto. Façam coisas simples, aprendam a usufruir das bênçãos de Deus, sejam gratos com alegria. Façam dos seus dias uma jornada mais leve. Eu não estou aqui dizendo para você colocar os problemas debaixo do tapete, não. Sente, resolva, pague suas contas, trabalhe honestamente. Mas não faça do trabalho, do dia a dia corrido, o seu objetivo final. Faça com que tudo isso sejam meios de você ter tempo para viver bem com os seus. Porque a vida passa. E brigar dá trabalho. Agora, elogiar é tão fácil. Agradeça a Deus pela vida que Ele tem te dado. Vamos fazer isso agora? Convido você a ficar de pé. Pegue na mão do seu cônjuge aí. Pegue na mão dos seus filhos, se eles estiverem por perto. Vamos agradecer a Deus pelas suas muitas bênçãos. Ó Deus, maravilhoso Pai, nos faltam palavras, Senhor, para agradecer por teu imenso amor, pela tua generosidade, Pai. Nós ficamos constrangidos, Senhor, de sermos assim, reclamões, mal-humorados, como a gente diz aqui em algumas cidades, trombudos. A gente vive lamentando por aquilo que ainda não temos. Esquecemos de olhar a riqueza que já temos, na simplicidade das coisas. Porque a gente às vezes quer achar que o básico é pouco. O básico para muita gente é muito. O básico que a gente tem hoje para muita gente é fortuna. E a gente anda cabisbaixos, entristecidos, ansiosos. Ó Deus, perdoa, Pai. Perdoa o nosso coração, Senhor. Perdoa a nossa tendência de insatisfações inexplicáveis, carnais, cobiçosas. Ajuda-nos, ó Deus,
a buscarmos deleite na palavra do Senhor, que frutifique em boas obras, em pleno conhecimento da verdade, em perseverança diante das circunstâncias adversas, em longanimidade diante de pessoas difíceis de conviver. Ajuda-nos a sermos agradecidos com alegria, a fim de que expressemos, ó Pai, essa gratidão por tudo que o Senhor é por nós, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e prometeu fazer. Tu tens nos preparado para que sejamos idôneos à herança dos santos na luz. Há muito que está reservado para cada um de nós, Pai, mas Tu tens nos chamado a aprender a viver aqui no pouco, para que sejamos fiéis no pouco, agradecidos no pouco, alegres no pouco, porque quando o muito vier, sejamos encontrados idôneos, agradecidos e fiéis ao Senhor. Abençoa os casamentos aqui, Pai. Eu sei que tem casamentos, ó Deus, que provavelmente estão passando por uma crise, estão passando por um momento de esfriamento conjugal, momentos de inconstâncias, de diversidade de pensamento, de propósito, Senhor. Estão passando por dificuldades financeiras, relacionais. Talvez até o amor tenha se esfriado, Pai. Mas eu quero pedir em nome do Senhor Jesus que Tu restaures casamentos aqui, Pai. Que Tu reavives a chama do respeito, do amor, da atitude elogiável, Senhor. Repreenda o espírito de confusão, o espírito de lamúria, de reclamação, que caia por terra, Senhor, todo espírito de crítica, e que haja aqui valorização do outro, que homens e mulheres, ó Pai, elevem o outro na condição de dignidade, de amor, de respeito, de valorização, de considerar o outro muito superior a si mesmo e servi-lo com alegria. Repreenda o espírito de competição dentro de casa, que haja parceria, perdão, reconciliação, crescimento, amadurecimento, paixão, amor, renúncia, serviço alegre. Abençoe aqui relacionamento de pais e filhos, Senhor. Talvez o tempo veio a esfriar o relacionamento que havia de carinho, de apreço, de admiração. Veio o espírito da comparação e isso afastou. Mas que haja, Pai, recomeços aqui, que haja, Senhor, aqui ministração da Tua graça para reconstruir a aliança de relacionamento pais e filhos no Senhor, na sabedoria do Senhor, na humildade do Senhor. Ó Deus, que sejamos verdadeiros crentes, ó Pai, movidos por Tua graça, inundados por Teu amor, direcionados por Tua verdade e condicionados por Tua longanimidade em tudo o que fazemos e com todos aqueles com quem convivemos, para que não apenas tenhamos a teoria a ser anunciada, mas a expressão prática do viver santo, sábio e amoroso diante do Senhor e para a Tua inteira glória é que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, podem sentar.